As mortes relacionadas ao tabagismo devem aumentar de 6 milhões, e já não era uma marca nada plausível, para 8 milhões por ano em 2030, segundo um relatório divulgado hoje pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, junto com o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. Mais de 80% das mortes devem ocorrer em países de baixa e média renda, onde vivem a maioria desses fumantes. Esse estudo traz diversos assuntos, interessantes para reflexão, e a gente já apresenta aqui no nosso estúdio a doutora Jaqueline Schultz, que é médica, pesquisadora clínica e especialista em tratamento de tabagismo do INCOR. Doutora, obrigada por estar aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom poder falar com o Só povo. coloca o microfone um pouquinho. Aí, ó, o doutor Marcelão vai dar um jeito aqui para ficar mais perto, porque, assim, esse Obrigada. estudo, ele traz um alerta de uma tendência que a gente já tinha, né? Não é nada bombástico, mas quando a gente fala números exatos, assim, redondos, eu acho que causa uma impressão muito mais impactante, né? Principalmente considerando que a própria Organização Mundial da Saúde fez um esforço mundial, que é a Convenção Quadro, do qual o Brasil é signatário, para que houvesse uma redução mais expressiva no número de fumantes no mundo. Mas isso é um esforço complexo, depende muito da gestão de cada país. O Brasil, no caso, é um exemplo até em termos de redução do número de fumantes. Nós somos o país que teve a velocidade de redução de números de fumantes mais expressiva. Nós saímos de uma população que tinha quase 30% era fumante, hoje nós temos 15%, mas como a nossa população é grandiosa, são mais de 200 milhões de pessoas, nós temos 24% de adultos fumantes, então isso dá um número expressivo de fumantes. O que acontece no mundo é exatamente isso, embora a população, a prevalência do tabagismo como todo no mundo tenha caído, a população mundial cresceu. E aí você tem um número de fumantes maior e por isso essa estatística é tão alarmante, né? E o principal ponto, eu acho que a gente chama atenção, é o que se gasta em termos de recurso financeiro em tratar doenças relacionadas ao tabagismo, principalmente países pobres, como colocado, o maior número de fumantes estão nos países pobres e países que têm pouco recurso, inclusive para a saúde. Então, realmente, tem que ser um esforço máximo dos gestores de você dar atenção, porque é muito importante fazer com que essas pessoas, primeiro, nem comecem a fumar, e aquelas que já foram vítimas da dependência sejam tratadas, porque é um gol de letra fazer uma pessoa parar de fumar. Isso que eu ia perguntar para a senhora, é muito viciante mesmo, né? Muito. Eu vejo todo dia a expressão e as pessoas colocando dessa dificuldade de parar. Então o paciente às vezes tem alta na segunda-feira, né? Teve alta hospitalar, depois de passar um infarto, sem fumar. Vou vê-lo na quarta-feira no ambulatório do INCOR. Ele já voltou a fumar. Claro que escondido, negando tudo, como a gente tem um aparelhinho que detecta a fumaça do cigarro, a gente observa isso, mas ele tem vergonha disso, ele tem vergonha de assumir. Mas isso não consegue, né? Não consegue, ele fala, doutora, eu fiquei com medo de ter outro infarto, porque eu estava tão nervoso, tão angustiado sem o cigarro, que se eu não fumasse ia me dar outro infarto. Ele tem convicção plena de que ele está fazendo o melhor por ele, naquele momento, em função de ter que lidar com a abstinência, que é cruel, que é difícil parar de fumar. A minha experiência vem daí. Eu estou aqui para dizer que entendo que os fumantes passam por isso e espero que a gente possa melhorar a eficácia dos tratamentos, oferecer realmente tratamentos eficazes para que eles consigam parar de fumar sem um sofrimento, sem um custo e sem demorar tanto tempo, porque tempo perdido é dinheiro. Aí, ó, a OMS está dizendo, é 1 trilhão de dinheiro que vai embora. É muito dinheiro. Aliás, eu aproveito até para convidar os nossos ouvintes que estão participando aqui no nosso programa pelo WhatsApp, especialmente, mandando mensagens, né? Se você quiser aí mandar sua mensagem de áudio ou de vídeo, compartilha conosco. Se você teve algum sucesso em relação a deixar de ser um fumante ou não, ou se frustrou pelo caminho e gostaria de alguma sugestão para conseguir tentar de novo largar o vício. 931 17 0620 é o WhatsApp aqui. A doutora mencionou aqui os dados, e um dado interessante também é sobre o preço, né? Sim. O relatório divulgador cita um estudo de 2016 que, se os países criassem taxas para aumentar em 80 centavos de dólar o preço do maço do cigarro, a receita com a venda poderia aumentar 47%, e o aumento levaria a uma diminuição de 9% dos fumantes no mundo. Essa é uma das medidas efetivas também, principalmente em países de baixa renda, porque repercute no bolso. Então isso acaba sendo um fator motivacional adicional para a cessação e até não iniciação.
Quando o produto é caro, até o jovem adolescente que não tem grana, ele vai pensar 2 vezes, eu prefiro ir no cinema do que ficar gastando dinheiro com cigarro, né? Em vez de, eu vou pagar o ingresso para minha namorada, qualquer coisa assim. Né? Sem dúvida. Então, o aumento real do preço do cigarro já é uma premissa há mais de 20 anos como uma medida, como também a proibição de fumar em locais públicos. Isso tudo reflete, na medida que o tabaco passa a ser não socialmente aceito. Vocês sabem que até em função da lei antifumo aqui do estado de São Paulo, eu vivenciei uma mudança comportamental. Antes eu recebia pacientes que paravam com interesse em parar de fumar na faixa etária dos 50, 60, até 70. Por quê? Eram pessoas que estavam doentes ou bem adoentadas ou perigosamente chegando na situação de doença e queriam parar de fumar. Hoje não. Eu recebo pacientes de 20, 25, 30 anos que já percebem a dependência à nicotina e querem se libertar. A restrição social tem que descer, incomoda e tudo mais. É uma coisa que estimula a cessação. A gente até falou isso, né? Hoje em dia, no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo, a pessoa toda hora descer para fumar, ela tá deixando o seu posto de trabalho. Ela tá dando uma bandeira, né? O chefe tá olhando ali toda hora, né? Então E é engraçado, né, que nós tivemos a Fórmula 1, a proibição, né? O cigarro esteve muito atrelado à Fórmula 1. Tinha aquela marca que utilizava, né, o mundo de Marlboro na época, que se falava, né, aquela coisa, né, country e tudo mais. Então o mundo passou a fazer uma restrição, mas ainda como a senhora falou, né, ainda existe o consumo é muito elevado em algumas regiões. A Ásia, por exemplo, consome demais, né? Sim, na China então, se cada de 10 chineses, pelo menos 8, de 7 a 8 fumam. No sexo masculino, é predominantemente masculino. Aí você vê as taxas de infarto, lá é alarmante. A principal causa de infarto no indivíduo abaixo de 40 anos é o tabagismo. E quanto custa cuidar do infartado? Vamos falar em números. Aqui no Brasil você não trata um infartado pelo SUS mesmo. Tem que colocar stent, angioplastia e remédio o resto da vida. Não sai por menos de R$25 mil a internação dele aguda. Quanto custa tratar com o melhor medicamento um tabagista? De R$3 a R$5 mil. Quer dizer, então, essa conta que o governante tem que fazer. O remédio para parar de fumar é caro? Não, o caro é fumar. Um cigarro custa R$9. Você paga muitas vezes por um remédio para parar de fumar, o custo disso é otimizado até em grande escala. Então, seria até uma vantagem econômica você oferecer tratamentos de ponta para ajudar essas pessoas a parar de fumar de uma forma mais, vamos dizer assim, organizada, sistemática, para que as pessoas não sofressem tanto. Quando a gente estava falando aqui dos países mais em desenvolvimento ainda, que são os mais atingidos pelo vício, eu lembrei daquele garotinho da Indonésia que fumava 40 cigarros por dia. Eu estava tentando achar o histórico dele. E uma matéria aqui de 2014, portanto, é mais ainda antiga, diz que depois de 7 anos ele conseguiu largar o vício, mas teve que ser tratado e ser internado numa clínica para largar. Acredito mesmo. E ele engordou absurdamente, porque ele diz por causa da ansiedade, um tratamento para parar de fumar pode causar. Ele engordou muito e depois ele teve que se tratar para agora, com 9 anos... Da obesidade. Trocou o cigarro pelo doce. Exatamente. É uma substituição. Era preferível ter dado um chupetinha para ele antes, né? Pois é. E aí, enfim, no final das contas o pai no começo achava bacana, legal, tudo bem, porque ele está imitando o que possivelmente a família faz, e depois se ligou que isso poderia causar estragos absurdos na saúde dessa criança, né? Mas acho que esse retrato, porque... uma coisa leva a outra, né? Não é só fumar. Não é fumar o problema é que dá problema no coração, dá problema no pulmão. No pulmão, sim. Né? E outra coisa que é interessante é que os males do fumo vão aparecer geralmente depois de 20, 30 anos de uso. Então, quem tem 20, 30 anos não percebe a consequência na sua saúde imediata. A não ser que seja um atleta que faça atividade física, ele percebe que isso atrapalha o rendimento. Mas o indivíduo na sua vida sedentária, entre aspas, né, não tem essa percepção clara de quanto o cigarro limita a sua vida. Mas na medida que vai envelhecendo, isso vai acontecendo e a conta chega. É o que eu falei. Só que hoje, qual a ideia? Você tratar essas pessoas precocemente, porque elas têm um ótimo resultado. Eu vejo claramente o pessoal de 25, 30 anos tem um ótimo resultado. Quando você trata a dependência à nicotina de forma adequada, o indivíduo deixa de fumar, larga isso e o que a gente fala é a troca, né? Geralmente a gente pede para que ele deixe o cigarro por uma vida mais saudável. E a atividade física geralmente é o que mais equilibra o indivíduo do ponto de vista emocional. Porque tem que lembrar que a nicotina do cigarro, ela é usada e as pessoas encontram conforto nela. Quer seja para tratar uma depressão, uma ansiedade, por isso que as pessoas fumam e se tornam tão dependentes.
né? É o antídoto, entre aspas, da sociedade moderna. Né? Quer dizer, se hoje a pessoa quiser esse tratamento, ele é restrito? Ele existe, esse tratamento público de graça? Então, hoje no Sistema Único de Saúde, você tem padronizado alguns medicamentos, são padronizados medicamentos que são repositores de nicotina e a bupropiona. Tem um terceiro medicamento que é mais eficaz de todos, que é a vareniclina, que não existe no sistema público muito em caro. Geral. É muito caro, mas na verdade não é caro. A gente tem um estudo no INCOR que até mostra quando você oferece o nosso estudo, o nosso ambulatório, que nós temos os 3 medicamentos lá, e inclusive o INCOR, o Hospital das Clínicas, padronizou a vareniclina. Por quê? Porque mostra que você, para tratar um paciente com adesivo de nicotina, tem a ver com a eficácia. Quanto eu vou gastar para fazer um paciente parar de fumar com adesivo? Então, eu gasto muito mais com adesivo porque ele tem uma taxa de eficácia menor, embora o preço unitário seja menor que do outro remédio mais caro. Compensaria investir no mais caro, né? Exatamente, compensa com uma economia de quase 3 vezes mais. Sem contar, como a senhora disse, uma internação, isso aí. As consequências. Quanto mais precoce for a interrupção do tabagismo, melhor. Então, a gente costuma dizer que tempo é dinheiro. Em saúde, em parar de fumar, também é verdade isso, né? Muito interessante. Tem chegado alguns comentários, muita gente dizendo que já tentou, não conseguiu, Isso. Gente falando que não vai tentar parar, porque fumei até agora, tá tudo bem. Essas coisas acontecem, né, doutora? Acho que a senhora deve ouvir bastante. O lero-lero, diz que não me quero, né? Qual cigarro faz mais mal, de palha ou comprado feito? Acho que os dois, né? Tem tabaco na jogada, tem combustão, jogou para dentro, é monóxido de carbono, substâncias que favorecem a oxidação, todo mundo fala de antioxidante, coisas naturais, tá queimando tudo que tem radical livre, né? Queima tudo que se tem de saúde, né? Quando você joga uma fumaça, charuto, cachimbo, tudo. Tudo 6 por meia dúzia. Quando a gente faz um tratamento... É a mesma coisa, o narguilé até hoje, essas formas alternativas de tabaco, entre aspas, cigarro eletrônico, é um convite para a dependência. Então, como houve a proibição da propaganda do cigarro formal, criou-se... A própria indústria fez isso. O que ela fez? Ela melhorou o tabaco, se coloca no narguilé, colocou aromatizantes, tornou uma coisa mais interessante, e a moçada começa a experimentar o narguilé como se fosse algo inócuo, e a família acredita que é. Não, tem a água, filtra, que bobagem, tudo bobagem. É uma chega a ser até pior, não chega? Sim, em termos de concentração de monóxido de carbono, sim, porque nem filtro tem. E a combustão, como é com o carvão queimar na hora ali, a temperatura elevada, então o teor de monóxido de carbono chega a ser maior até que o de um cigarro convencional. Então, de seguro não tem nada, é uma forma de iniciação para que o indivíduo tenha um contato inicial com a nicotina e a partir daí ele se interesse e depois vai experimentando as outras coisas até chegar no tabaco, né, no cigarro comum, convencional, industrial. Olha, a gente convida você até a acessar a página deixedefumar.com.br, lá tem bastante informações sobre isso. E agradecemos a doutora Jaqueline Scholz, que é médica, pesquisadora clínica, especialista em tratamento do tabagismo pelo INCOR. Tem mensagem, inclusive, chegando aqui. Tiago diz que fumei durante 14 anos, estou há 9 anos sem fumar, não fiz nada. Um belo dia não quis mais fumar e aí parei. Que bom. Tem gente que isso acontece, são os portais que a gente ama, ali, né? O nosso operador também disse que foi assim de um dia pro outro. Que bom. Eu fico feliz quando isso acontece, mas aí eu tô do outro lado, né? Eu tô do lado de quem tenta que esse portal apareça na vida, faz isso todo dia de manhã, eu jogo cigarro, doutora, eu vou lá e pego de volta. Eu trato essas outras pessoas que não tiveram a sorte e a confiança que esses outros tiveram, mas a gente está aqui para isso, para tratar as pessoas que têm dificuldade, com êxito, com sucesso e ajudá-los a ter uma vida sem cigarro. A gente termina essa entrevista colocando o ouvinte para falar. Boa tarde, meu nome é Daniel, de Presidente Prudente, tenho 30 anos, faz 2 anos que eu não fumo e a dica que eu dou é praticar atividades físicas, procurar uma modalidade que te dê prazer e mergulhar nela. Um abraço a todos. Boa tarde, meu nome é Ademar, eu sou aqui de Piracicaba e quero dar meu testemunho. A partir do dia 15 de outubro de 2015, eu, além de fumar, eu bebia muito. E fumava e bebia muito. Eu larguei de beber e de fumar dessa data e até hoje não sinto mais, não sinto efeitos colaterais e continuo resistindo. Esse é meu testemunho. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, amigos da Jovem Pan. Aqui é Giovanni de Cordeirópolis. Estou acompanhando agora o Radioatividade e a doutora falando sobre tabagismo. Daqui uma semana vai fazer 1 ano que eu estou nessa luta contra o cigarro. E realmente não é fácil. A pessoa tem que ter opinião. Fui procurar ajuda profissional, entendeu? Remédio, ajuda.
mas eu acho que o fundamental é a pessoa querer de parar, porque a abstinência não é fácil, a vontade de fumar dá sempre. Boa tarde a todos. Legal que ele disse que faz 1 ano, mas que ainda continua na luta. Não é um vício assim, pronto, tô livre, né? Assim, o tratamento é bem complexo e envolve tanto medicamento para o tabagismo e medicamentos para o que fica de buraco quando a pessoa para de fumar, que geralmente é quadros de ansiedade e depressão, que muitas vezes o paciente não é acompanhado, não é tratado. E esse buraco que muitas vezes faz as pessoas recaírem e voltar a fumar. Então o tratamento é complexo, envolve uma abordagem muito além de só remédio para parar de fumar, muitas vezes. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, pela nossa conversa e os ouvintes participando, foi ótimo. Eu agradeço e todo mundo na tentativa de parar. E quem não conseguir, lembre de procurar ajuda, que com certeza vai tornar a vida mais fácil. É isso aí. Agora são 5h24. Radioatividade.